Ciência e Política, Ciência e Parlamento, né? A nossa quinta edição do nosso programa, é uma sugestão do Comitê Executivo da ICTP.br, que reúne as entidades Ciência e Política, que reúne as entidades da Científica e Tecnológica do Brasil, são 8 entidades. Nós falamos da Academia Brasileira de Ciências, da Undifes, do CONIF, do SBPC, nós falamos da Confies, do Instituto Brasileiro de Ciências, das cidades humanas, inteligentes, sustentáveis. Nós falamos dos reitores dos institutos federais, através do CONIF. Ou seja, nós temos uma coalizão que há mais de um ano atua no Parlamento em defesa dos interesses da ciência. Essa semana, nós montamos um programa com caráter um pouco diferente. Nós estamos reunindo aqui um conjunto de debatedores, de cientistas, de pessoas que atuam na área da ciência, de entidades que atuam na área de inovação e da indústria, para debater um pouco como se dará os encaminhamentos agora, quais são os desdobramentos da questão que se abriu no Senado Federal nessa semana, que foi a pauta, né, do PLP 135/2020. Quem nos acompanha aqui sabe, é o PLP do senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Ele esteve conosco há 15 dias atrás, e a partir desse debate aqui no nosso canal, nós iniciamos uma campanha muito forte para que esse projeto tivesse alimentação no Senado. Os senadores e sua equipe trabalharam muito conosco, as lideranças partidárias, né, as entidades da ICTP, a Confederação Nacional da Indústria, que está aqui representada pela Giana, também teve uma atuação fundamental nesse processo. Tiramos uma carta com mais de 70 entidades e sociedades científicas assinando, endereçadas aos senadores, aos líderes do Senado, e conseguimos, né, através desse movimento e com o apoio forte de diversas lideranças partidárias, o diálogo do senador Exalci com o presidente do Senado, pautar esse projeto para a quarta-feira que passou, né? Só que há um pedido do líder, do senador Fernando Bezerra, né, do MDB do Pernambuco, líder do governo no Senado, né, foi feito um acordo e retirar de pauta, naquele momento, o projeto que tinha maioria para aprovação. Não foi a votação para uma discussão de um acordo com o governo e retomada do debate da votação do projeto na próxima quarta-feira. Então, nós queremos agora bater um papo aqui sobre os desdobramentos dessa questão, né? E nós temos aqui, então, a Giana Sagazzo, que fala pela CNI. Nós temos aqui a Guia Alves, que fala pela Associação dos Servidores da FINEP, que a FINEP é o órgão que faz a Secretaria Executiva do FNDCT. Nós temos a Fernanda Sobral, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Temos o Fernando Peregrino, que é presidente do Confies, que reúne as fundações de apoio às universidades, né, de todo o Brasil. Temos o Luiz Davidovich, que é o presidente da Academia Brasileira de Ciência. O Carlos Frias, que fala aqui pelo Instituto Brasileiro das Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, né, o vice-presidente. E o Paulo Baroni, que é da equipe do senador Exalci, que acompanha há muito tempo essa luta da ciência, da tecnologia e da inovação, né, sendo servidor público e atuando em diversas áreas, mas que agora, né, trabalha diretamente no mandato do senador, que é um dos parlamentares mais dedicados a essa questão no Congresso Nacional. Eu vou, então, abrir a palavra para o Paulo Baroni, para que ele nos diga o estado da arte, de como se encontra essa situação a partir de quarta-feira, os desdobramentos que aconteceram de lá até agora, e depois as expectativas para a próxima semana dessa questão, e vamos depois abrir o debate a todos que participam dessa mesa aqui da live da ICTP. Paulo, a palavra está contigo para nos dizer como é que estão as negociações, as conversas, os desdobramentos, as ações do mandato do senador em relação ao PLP e aos próximos passos que daremos no Senado. Ok, boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa mesa de conversa virtual e a todos que nos assistem também pela rede. Bom, eu queria primeiro dizer que é bastante claro para o senador Exalci
que ele tem o propósito e que ele conhece o assunto como gestor da área de ciência e tecnologia, como gestor da área de educação, e que é necessário aprimorar uma série de marcos legais que limitam e, eventualmente, constituem obstáculos ao bom andamento do fomento à pesquisa, à tecnologia, ao desenvolvimento da tecnologia e à inovação no país. Então, há uma série de frentes em que ele tem atuado, está interessado em atuar, haja vista a mudança, por exemplo, em certos critérios da lei do bem, o estabelecimento de um marco legal para as startups e uma série de outros fatores que incluem a reserva de recursos destinados à ciência, tecnologia e inovação e, em especial, nesse momento, os recursos que constituem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que nós sabemos é um fundo que já existe há 50 anos, constitui o principal mecanismo de financiamento disponível atualmente para ciência, tecnologia e inovação no país, mas tem arrecadado diretamente recursos expressivos, mas tem dispendido uma fração pequena desses recursos no financiamento efetivo dessas atividades. Então, para o senador é bastante claro, ele tem ouvido muito as entidades e todas as interlocuções do setor nesse sentido, que tem solicitado a ele que atue do ponto de vista legislativo no sentido de estabelecer novos critérios legais que permitam a utilização plena desse fundo para a sua finalidade. Então, nesse sentido, ele recebeu uma série de proposições para aprimorar a legislação, uma das quais se materializou nesse projeto de lei complementar. Esse projeto tem duas características importantes. A primeira, não permite o contingenciamento, porque o fundo tem suas fontes de recurso todas listadas no orçamento da União, respeitando, inclusive, a emenda constitucional do teto. Então, isso não está sob debate. O que está sob debate é, uma vez orçamentados os recursos, não serem sujeitos, em primeiro lugar, ao contingenciamento, e, em segundo lugar, serem transferidos por uma natureza diferente para um fundo financeiro que permita, portanto, reservar esses recursos para sua utilização, inclusive extrapolando a anualidade do orçamento. Isto é, uma vez arrecadados os recursos das fontes, eles são alocados, são impedidos de contingenciamento e são alocados numa, vamos dizer assim, carteira financeira separada, que só pode ser utilizada para as finalidades de financiamento à ciência, tecnologia e inovação e que mantém a sua integridade ao longo dos anos, extrapola, portanto, a anualidade do orçamento. Hoje, como o fundo tem natureza meramente contábil, findo o exercício, em 31 de dezembro, os recursos desaparecem, mesmo que tenham sido arrecadados, e, portanto, esse constitui um mecanismo de reserva, que permite, inclusive, receber a longo prazo, solicitações de financiamento que possam ser apoiadas de forma a serem restituídos ou não. Há, por exemplo, situações em que os recursos são aplicados na FINEP e a FINEP os aplica em projetos de empresas que são reembolsáveis. E, portanto, eles retornariam, como retorna hoje para o fundo, e o fundo é transformado em Tesouro Nacional, eles retornariam diretamente para o fundo financeiro. Então, nisso constitui essa proposta. Naturalmente, isto é um mecanismo que extrai da gestão imediata desses recursos o setor da fazenda e do planejamento nacionais, que hoje atuam como reguladores do fluxo de caixa. Então, esses recursos sairiam deste caixa que produz superávites simplesmente e não produz financiamento àquilo que importa para o Brasil se desenvolver, que é exatamente adotar os padrões da economia do conhecimento e, sendo apenas constitutivos da composição do superávit, isso não pode acontecer. Então, o senador Exalci percebeu que isto transforma o FNDCT no que diz respeito à sua centralidade para a ciência, tecnologia e inovação, naquilo que o Fundeb representa para a educação, está adotando, inclusive, esta analogia, até
por sugestão do Fábio Gouveia, que é o presidente do CONFAP, e acho que faz muito sentido, inclusive apela para a percepção das pessoas, dos parlamentares e da sociedade de modo geral, dos formadores de opinião, e ele está imbuído do propósito de converter esse projeto em lei, efetivamente. Na sessão dessa semana, na quarta-feira, em princípio haveria condições de aprová-lo. Como se sabe, o governo levantou algumas questões. O fato importante é que essas questões, ou quaisquer outras que digam respeito à efetiva aplicação dos recursos do fundo, que eventualmente mereçam aprimoramento, devem ter aprimoramento perfeitamente, tanto do lado do executivo, quanto naquilo que couber do lado do legislativo. Não há nenhuma restrição quanto a isso. Trata-se agora de garantir que os recursos possam ser aplicados. A questão é outra, é mais fundamental. Se não houver recursos garantidos, reservados, não haverá aplicação, não se pode discutir o aprimoramento do fundo. Isso só cabe havendo efetiva utilização do FNDCT. Então, separando os problemas, acho que é super importante, o senador Exaucir também está apostando nessa direção, separando os problemas, não interferindo em outras questões, estando aberto ao aprimoramento do marco legal e também da gestão dos recursos do lado executivo, o senador está imbuído da convicção de que é possível, na próxima semana, na sessão da semana que vem, deve ser na terça-feira, o projeto estará pautado, é possível submetê-lo a voto, mesmo que não haja concordância da parte do governo. Então, é mais ou menos esse o cenário. Sabe-se que, nesse momento, argumentar por qualquer dificuldade com relação à utilização efetiva não faz sentido. É mais ou menos o mesmo que obstar a aprovação do Fundeb pelo fato de que pode haver alguma malversação de recursos na ponta municipal que o aplica. Se acontece isso, isso é uma questão de controle. O país tem os seus órgãos de controle, tem os seus mecanismos, submete, inclusive por conta do financiamento da educação, centenas de municípios a auditorias anuais, e nessas auditorias ele é capaz, certamente, de coibir qualquer uso inapropriado. Então, é exatamente essa analogia que o senador está fazendo. O Fundeb representa para a educação aquilo que o FNDCT representa para a ciência, para a tecnologia e para a inovação. São essas informações, Celso, espero ter ajudado. Obrigado, Paulo. Está aberta a palavra aos debatedores. Alguém quer falar nesse momento? Eu encaminho, né? Eu acho que poderíamos ter aí agora o Luiz poderia falar sobre a importância dessa questão, dessa luta antiga da Academia Brasileira de Ciências, da ciência, essa questão da transformação do fundo em fundo financeiro, né? O impacto que isso teria na ciência brasileira. Acho que poderíamos abrir a palavra, então, para o Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências. E quem quiser escrever, escreve com a mãozinha que eu vou depois encaminhando a palavra. Tá bom, muito obrigado, Celso, obrigado pela organização e parabéns, né, pela organização dessa série de eventos das sextas-feiras, que é muito útil, um diálogo sobre o que está acontecendo no parlamento, neste momento entre nós, com Paulo Baroni participando, uma participação importante, e com parlamentares em geral. Então, muito importante para estabelecer um diálogo entre comunidade científica, entre a sociedade, até contribuindo para isso, esse diálogo entre a sociedade e o parlamento. Então, é um dos meios interessantes para permitir esse diálogo. Eu diria até que é algo que está acontecendo motivado pelo distanciamento social, algo que nós estamos aprendendo a fazer cada vez mais, né, utilizando as videoconferências para alcançar até um público maior. Então, isso é um fator positivo, é uma maneira positiva de reagir a essa terrível pandemia que nós estamos enfrentando, esse terrível momento de distanciamento social, de isolamento das pessoas. Então, de fato, essa é uma longa luta da comunidade científica contra o contingenciamento do FNDCT, pela liberação total de seus recursos. Se nós olharmos o que aconteceu já nos últimos anos, nós vemos que o montante recolhido para o FNDCT, através de vários meios, em particular também impostos pagos pelas empresas que trabalham em diversos setores,
para alimentar pesquisa e desenvolvimento naqueles setores, como óleo e gás, recursos, eletricidade, etc., né? Então, eles são recolhidos com esse fim, compõem os fundos setoriais, e esses fundos setoriais, então, alimentam o FNDCT. Né? Pela lei, esses impostos e outras contribuições recolhidas deviam alimentar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O objetivo foi criar um mecanismo, né, que fomentasse a longo prazo a ciência, tecnologia e inovação no Brasil, com a participação das empresas, através desse imposto que é pago, e no interesse das empresas, porque isso acaba financiando pesquisa e desenvolvimento de interesse desses setores que contribuem para o fundo. No entanto, o que nós temos visto nos últimos anos é uma espécie de dilapidação e desrespeito à lei que criou esses fundos setoriais e que alimentam o FNDCT. Os impostos recolhidos, as contribuições recolhidas, em vez de serem aplicados em pesquisa e desenvolvimento, o fim determinado pela lei, eles são desviados, né? E são aplicados, por exemplo, para quitar a dívida pública. Né? Ora, isso é um desvio de finalidade. Né? Não foi essa a finalidade desses impostos, então é grave, é um desrespeito à lei, para começo de conversa. Né? E, mais ainda, é algo que tem atingido em cheio, né, o futuro do país, o futuro sustentável do país. O futuro o Brasil vai ter, pode ser a derrocada ou pode ser a supremacia, né? Mas o futuro sustentável que nós desejamos, com redução das desigualdades, com uma indústria forte, uma ciência forte, uma indústria inovadora, né, que agregue valor à balança comercial do Brasil e também melhore a qualidade de vida da população brasileira. Isso precisa de recursos direcionados para existir. E o objetivo do FNDCT sempre foi esse. Agora ele foi sabotado, é preciso dizer isso, foi sabotado ao longo de vários governos, né? Através desse desvio de finalidade. Então, houve uma ação no Supremo Tribunal Federal que proibiu o contingenciamento dos recursos, né? Aí nossos brilhantes economistas tiveram uma ideia, vamos chamar isso agora de reserva de contingência, né? Não está proibido, né? Então continuou-se a fazer o contingenciamento. Então, qual é o objetivo desse projeto de lei, o PLP 135, do senador Isalci? O objetivo é justamente impedir esse contingenciamento. Se você simplesmente dá uma lei, estabelece uma lei dizendo é proibido contingenciar, é fácil para o governo satisfazer essa lei e, ao mesmo tempo, impedir o gasto do dinheiro. É só liberar os recursos no último dia do ano, 31 de dezembro. Né? Libera os recursos. Pronto, satisfez a lei, né? Mas ninguém consegue gastar aqueles recursos. De fato, eu sei até por notícias de pessoas amigas que trabalharam na FINEP, que a FINEP tem até umas equipes especializadas, não é, Bia? Que ficam lá no dia 31 de dezembro esperando os recursos chegar e para aplicar rapidinho. É o dinheiro que entra no final do ano. É o dinheiro que entra no final do ano. Então, eles já têm esse treinamento para utilizar esses recursos. Mas não é uma boa prática. Não é uma boa prática, porque você tem que rapidamente aplicar esses recursos, né? O melhor seria, ao longo do ano, fazer essa aplicação com debate, com discussão, com análise criteriosa, em vez de, no último dia, tentar rapidinho aproveitar os recursos, claro, para projetos já aprovados e que dependem dos recursos, né? Essa não é a melhor maneira. Então, o que acontece é que, efetivamente, né, uma parte dos recursos dados no último dia do ano acabam não sendo gastos. E essas agências acabam sendo criticadas por isso. Olha só, tiveram os recursos, mas não gastaram dinheiro. Veja só. E mesmo assim são insuficientes também, Luiz. Claro. Muito aquém do que seria necessário e do que realmente nossa ciência merece. É isso entendeu? mesmo. Então, assim, o potencial de projeto que tem aí é enorme. Claro. Que merece realmente muito mais... que o fundo seja mais prestigiado, né? Que esse tema, esse assunto seja muito mais... a importância que ele tem seja dada, né? É isso mesmo. E basta ver que esse ano foram recolhidos mais de 6 bilhões de reais. Uma parte, 1 bilhão, mais de 1 bilhão, é dedicado a crédito, né? A parte para pesquisa e desenvolvimento é 5,2 bilhões, até agora, né? É mais ou menos isso, né? Desses 5,2 bilhões, foram liberados 600 milhões. Isso é ridículo. Basta ver o seguinte, teve recentemente um edital no Ministério de Ciência e Tecnologia para projetos importantíssimos, né? Projetos que possam ter resultados em curto prazo
para combater a Covid-19. Olha, a demanda foi de mais de 2 bilhões de reais. Depois fizeram um filtro para selecionar aqueles projetos que pudessem ter resultados a curto prazo. Tinha outros projetos excelentes, mas a opção foi essa. Vamos ver aqueles que podem ser imediatamente, que possam imediatamente ter resultados. Esse montante, esse projeto já com o filtro, foi de 600 milhões. Parece até de propósito, mas foi uma coincidência. É o montante do FNDCT para todas as áreas, para o ano inteiro. Então, só um edital levou uma demanda qualificada igual ao que foi liberado do FNDCT. O que mostra o prejuízo que está sendo feito para o país. Neste ano, em relação ao combate à Covid-19, os recursos liberados são muito insuficientes, como também para a recuperação da economia. Nós estamos numa recessão braba, então precisamos de recursos para startups, para inovação, para o Brasil sair por cima, tentar sair por cima desse desastre que ataca o país. Então, eu acho que isso é uma grande motivação, né, para ter, desde já, a liberação total dos recursos, e não pode ser no último dia do ano. Sendo fundo financeiro, né, o que não for gasto esse ano é transferido para o próximo. Então, pelo menos isso, né? Mas o ideal é que seja liberado rápido, porque o país, o Brasil, precisa. Como a gente escreveu naquele manifesto que saiu em página inteira na Folha de São Paulo, né, o momento exige, o Brasil precisa. É urgente isso, né? Então, eu espero que o pessoal da economia, eu acho que o Congresso está percebendo isso. O Congresso tem sensibilidade para perceber isso. Agora, por outro lado, eu não vejo essa sensibilidade no pessoal do Ministério da Economia. Eu acho que eles tinham que ter essa sensibilidade, né? Não se trata apenas, eu digo apenas, não se trata só de vidas humanas, o que já é uma coisa aterradora, o que está acontecendo. Vamos atingir 100 mil mortos amanhã, provavelmente. Já. Tá certo? Então, isso é aterrador, isso é muito grave, né? Mas não é só isso, né? Se trata também de garantir um futuro sustentável para o país, que ele saia dessa crise melhor do que estava antes, né? E, para isso, com um teto de gastos que considere recursos para ciência, tecnologia e inovação como gastos e não investimentos, nós não vamos sair disso, vamos ficar prisioneiro como um país de renda média, né? Que é o que todo mundo teme, mas o que fazer contra isso? Olha, a solução já está dada há muitos anos, em vários países, a solução é investimento. Investimento qualificado, investimento em ciência, tecnologia, inovação, investimento em educação de qualidade também, obviamente, né? Então, é isso. Então, eu fico muito preocupado com essa postura da economia, mas, pelo menos no Congresso, viu, Panzera, eu fico mais otimista com essas notícias que nós estamos tendo. Eu estou vendo uma maior sensibilidade no Congresso, e, de fato, o Congresso tem um contato direto com a população, né? Com a sociedade. Tem que ter, né? Tem que ter, né? As eleições municipais estão vindo aí, né? Então, eles têm que ter isso. E isso certamente contribui para aprimorar essa sensibilidade deles em relação a essa imensa tragédia que nós estamos tendo no plano da saúde, no plano sanitário, no plano econômico, enfim. E a maneira de reagir é essa. Então, essa é a minha preocupação. Isso significa também que essa batalha que nós travamos, com apoios importantes no Congresso, entre eles se destaca o do senador Isalci, né? É muito importante travar essa batalha e aprovar esse projeto com urgência, no Senado, depois na Câmara dos Deputados, e depois batalhar para que não haja veto. Tá certo? Porque um veto ao projeto é um veto a um futuro sustentável do país. Essa é a minha preocupação. Obrigado, Luiz. Eu acho que o Congresso, de fato, tem respondido bem a essa crise, né? Veja a questão do abono. O governo havia proposto um abono de R$200 e o Congresso esticou, chegou a R$600 por pessoa. Depois teve a questão do financiamento das microempresas, teve a questão da folha de pagamento, né? O Congresso tem, depois a aprovação do Fundeb, agora em último momento, né? Então, quer dizer, agora o Congresso tem essa dívida com a sociedade brasileira, que é esse apoio firme à questão da ciência, né? E, aparentemente, a partir desse debate no Senado, está respondendo positivamente. O Fernando Peregrino está pedindo a palavra, passar então para o Fernando a palavra. Fernando, você pode fazer as suas considerações. Fernando, libera o microfone. Desculpe. Agora está liberado, Panzera? Bom, eu queria dizer poucas palavras, depois do Baroni e depois do Luiz. De fato, eu acho que os argumentos nossos no campo técnico
contábil, financeiro, eles podem ser derrotados pela alta burocracia do Ministério da Fazenda, que é um núcleo muito poderoso de argumentar sempre, em qualquer governo, contra as medidas mais progressistas nesse campo, né? Vocês todos acompanham como é difícil a negociação de orçamento, de suplementação, porque havia sempre um argumento que nós não poderíamos fazer superávit, né? Ou melhor, não poderíamos fazer déficit público, porque o superávit tinha que prevalecer. E já há algum tempo o déficit vem sendo acumulado e não aconteceu nada de errado. O país está, enfim, de uma forma ou de outra, está vivendo. E agora o déficit que era prometido, que não poderia passar de 150, já vai a 800 bilhões de reais. Ou seja, há alguma coisa estranha no ar. Os argumentos que usavam contra nós, contra a nossa ação perdulária, contra o Tesouro Nacional, eles devem cair clamorosamente, devem ser postos no chão, porque eles próprios violaram a regra deles. Então, esse argumento a gente tem que bater muito, de que não há argumento de déficit, de que o FNDCT, pela quantia que ele tem de 5 bilhões de reais, não vai incrementar o déficit público, que está na casa das centenas de bilhões de reais. Segundo, então, essa lógica deles parece que não está satisfazendo a eles, porque eles estão liberando recursos quando eles querem para alguns lugares. Quando eles querem, eles fazem uma jabuticaba para dar conta dos problemas, dos embaraços burocráticos. Veja bem, os royalties aplicados, as cláusulas de petróleo e gás e do setor de energia elétrica que são aplicados, eles não vão para o orçamento nacional. Na verdade, é um imposto, mas não é imposto. Ele é público, mas não é público. E ele não vai para o orçamento. A imagem que me fizeram, a CGU me fez uma vez, é de que é um dinheiro que sai da empresa, bate no orçamento e sai, mas não entra no orçamento. Mas por quê? Ele tem cara de ser imposto, mas não é imposto. Ele é uma taxa que se paga pela exploração de nossos recursos, que são da União, e ele deveria pagar alguma coisa, mas essa taxa não paga, não é considerada um imposto. Se você chegar para um órgão de controle, perguntar se aquele dinheiro é público, eles vão dizer que é público. Uma empresa petroleira, como, por exemplo, a Shell, vai dizer que não é público, é privado. Essa ambiguidade de ser e não ser ao mesmo tempo funciona para essa quantia realmente dispendiosa, essa quantia grande, que são os investimentos das cláusulas do petróleo, gás e do setor da energia elétrica também. Então, quando eles fazem, eles arrumam um sistema para blindar o FNDCT, desde que não tenha mais saída para eles o argumento burocrático, técnico, contábil, burocrático. Desde que fique evidenciado que eles querem o mal do país, que eles não querem o bem do país. E aí a pandemia trouxe esse efeito colateral, na minha opinião. É triste, mas ela trouxe um efeito de evidenciar a atividade científica como fundamental para um país sobreviver a essa e às outras pandemias. O exemplo da Fiocruz, o exemplo de outras instituições científicas, a UFRJ contribuiu, a USP, a Unifesp, todos eles contribuíram com a questão da pandemia. Isso evidencia o papel nobre que a ciência teve, como em nenhum outro momento que eu me lembro da minha vida. Sempre foi importante a ciência e a tecnologia, mas eu nunca vi tão importante a expectativa da vacina. Isso criou uma nobreza para a nossa atividade que a gente tem que jogar isso na mesa, mas jogar com força que eles estão fazendo. Não ser leve com isso, usar muito esse argumento. Primeiro, o argumento técnico, repelir ele. Não vale. Vocês aceitaram a cláusula do petróleo como uma coisa não orçamentária. Deveria ser, se fosse um imposto ou alguma contribuição, como é a INSS e CID e assim por diante. Mas não é. Vocês deixaram passar, porque as empresas mantêm o controle das suas verbas. E agora, com esse negócio do FNDCT, do déficit fiscal, que não tem argumento para isso. Então, eu acho que a gente tem que continuar a nossa tentativa de dissuasão, né, desses reacionários que estão ainda no governo. Eu acho que o Congresso, concordo com o Pancera, o Congresso é a vanguarda política do país. Queiramos ou não, ele é uma das vanguardas, vamos dizer assim, porque o governo é reacionário, é ultradireita, é ultraconservador, né, tergiversa, faz tudo de errado, de virado de cabeça para baixo. O governo como um todo, né, tem áreas que são boas, questão. Mas, enfim, o Congresso,
com toda a sua mescla, eles se transformam numa força progressista, numa força de vanguarda. É lá que a gente vai resolver os nossos problemas principais. E é lá que nós estamos indo. Tanto é que a nossa ICTPE é produto, é filha desse vanguardismo que o Congresso fez. Então, eu acho que é isso. Há um movimento que o Fundeb fez que alguém me chamou a atenção outro dia, uma militante da ciência e tecnologia no Brasil. Ela disse, Peregrino, vocês têm que enfiar aquele WhatsApp no telefone celular dos caras. Mas mandar o WhatsApp, mandar mensagem todo dia, de manhã até de noite. Tem que mandar muita mensagem pelo WhatsApp. Tem que ser agressivo. A guerra, a vanguarda da internet, das redes sociais, tem que funcionar. E eu acho que a gente é muito lento nisso, a gente é muito, talvez pelo nosso costume, mais sóbrio, mais delicado. Mas, enfim, a Fundeb mistura muita gente, né? Mas eu acho que a gente poderia fazer uma campanha de rede social para valer até quarta-feira, entendeu? Não deixar eles sossegados, mandar mensagem. Eu mando. Eu, quando pego um celular de um deputado, de um senador, não tem privacidade para mim, entendeu? Ele recebe tudo que eu quero, que ele não quer, vai tudo pelo WhatsApp. E isso não tem jeito, o número é público, o cara é público. Essa é a minha sugestão. Acho que fazer uma guerra de WhatsApp, eu acho que é uma boa. Pediram a palavra a Fernanda Sobral e depois a Giana. Então, Fernanda, vou franquear para você, então, que é a Giana, depois o Carlos. Né? A Giana, a Fernanda é vice-presidente da SBPC. A SBPC fez um movimento importante, que foi com a sociedade científica, né? Distribuiu o manifesto e recolheu mais de 60 assinaturas de sociedades científicas pelo Brasil afora, de apoio ao projeto, ao PLP 135, isso tem um peso, e junto com a Academia Brasileira de Ciências, junto com a CNI e a MEI, que é a Mobilização Empresarial dos Empresários pela Inovação, publicaram um manifesto muito bem estruturado, muito bem escrito na Folha de São Paulo domingo passado, que com certeza teve um impacto muito grande no parlamento também. É um excelente texto, né? Está de parabéns quem redigiu aquele texto, né? Mas então vamos ouvir então a Fernanda, depois a gente passa para ouvir também a posição das indústrias, né? Através da Giana Sagazzi. Por favor, Fernanda, a palavra está contigo. Eu vou ser também bem rápida. Eu diria que a redação foi... Eu sei que foi a muitas mãos. E ficou muito bom, realmente, o manifesto da SBPC. Da SBPC, não, de todas as entidades que constituem a ICT PBR. Bem, eu queria dizer o seguinte, eu era do conselho da FINEP, quando o presidente era Dr. Marcos, agora esqueci o sobrenome dele, quando veio essa proposta de transformação... Sintra. Isso, Marcos Sintra. Quando era o Marcos Sintra, que era o presidente da FINEP, eu era do conselho, quando foi aprovado lá no conselho essa mudança justamente para fundo financeiro. A partir dessa proposta que saiu de lá da própria FINEP, foi justamente elaborado pelo Otto de Alencar, que agora é o relator do projeto do Isaci Lucas, né? Ele fez o projeto 315 de 2007. Olhe como a luta é antiga. E agora, o que acontece? Isaci atualizou esse projeto e se transformou justamente no 135/2020. E tem outra... primeiro, um pouco do histórico dessa proposta. Agora, outra coisa, o momento. Aqui o Luiz Davidovski falou do momento político no sentido das eleições, mas eu acho que também essa questão tratada pelo Fernando Peregrino é importante. O momento que todo mundo espera da ciência. Eu acho que está na hora justamente de a gente pedir cada vez mais recursos para a ciência. Então, esse momento eu acho muito importante para colocar essa questão do FNDCT. Como todo mundo aqui sabe, né, as duas questões principais com relação a esse projeto do Isaci, do senador Isaci, é a transformação de fundo especial de natureza contábil e financeira, e a outra coisa, o descongenciamento dos recursos.
as duas questões, eu acho que são super importantes, não temos nada contra nesse sentido. Agora, eu queria chamar a atenção que, já naquela ocasião, no Conselho da FINEP, a SBPC tomou uma posição, naquele momento, no sentido de essa questão dos 25% e 50%, né, para crédito. E eu me lembro que, já naquela ocasião, a SBPC soltou uma nota defendendo os 25%. Então, nesse sentido, eu queria perguntar, na realidade, eu queria perguntar talvez mais ao Baroni, ou também outro que queira responder, como é que está a articulação com relação a duas emendas. A emenda que se refere às organizações sociais, eu diria que são os dois temas sensíveis, né? Organizações sociais e essa mudança de 25% para 50%. Mas eu acho que, para ser sincera, a SBPC e eu, particularmente, acho que agora não é hora de questionar. A gente tem que tentar aprovar essa lei, pensando justamente na transformação em fundo financeiro e pensando no descongestionamento. Nunca sei falar. Bem, são as duas questões principais, mas eu queria saber um pouco como andam essa questão das emendas. Era isso. Vamos passar para a Jana, então. Ao final, eu vou passar para o Paulo, para ele fazer o fechamento, né, sobre essas questões. Eu vou passar para a Jana. A CNI está na origem desse processo, tem se mobilizado muito, né, fez um movimento muito forte no Senado para aprovação, para que esse debate retomasse, né? E nós, antes da reunião, estávamos aqui batendo um papo sobre o problema da crise da indústria, como retomar a economia depois dessa imensa crise, né? Que, quando uma coisa é o que o IBGE diz dos desempregados, né? As pessoas que estão procurando emprego, mas que já é um número enorme, né? Quando a gente trabalha com aquelas pessoas que estão desempregadas, que não estão procurando emprego, estão falando mais de 20% da população economicamente ativa do Brasil procurando emprego, um potencial enorme de explosão social e de aumentar a miséria do país. E isso, de onde se resolve isso? Gerando emprego, né? Funcionando a economia, né? E aí que entra o setor industrial, tão fundamental para a gente nesse momento. Então, Giana, vou passar a palavra para você, para nos dizer a importância dessa questão do FNDCT nessa retomada da economia brasileira. Okay. Obrigada. Obrigada, ministro Pancera, pelo convite para estar aqui conversando com essas pessoas que, na verdade, são colegas, né, nessa agenda de desenvolvimento do país, com a ciência, tecnologia e inovação como principal estratégia, né? Do ponto de vista da indústria, o momento é bastante preocupante, porque, sim, nós temos uma queda sem precedente, né, da indústria. A indústria de transformação hoje ocupa 11% apenas do PIB, e nós sabemos que não existe um país desenvolvido sem uma indústria forte e competitiva. No entanto, nos últimos anos, a gente vem assistindo aqui a uma queda, né, no financiamento à ciência, tecnologia e inovação, e a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e representa toda a indústria que opera no Brasil, em todos os setores e de todos os portes, junto com a MEI, que é a CNI, que faz a coordenação executiva da mobilização empresarial pela inovação, que é um movimento que reúne as principais lideranças empresariais do Brasil, junto com representantes da academia e do governo, do legislativo, do executivo, entendendo que o FNDCT é, de fato, o principal instrumento de fomento à ciência, tecnologia e inovação. Nós entendemos que é fundamental a aprovação do PL 135, inclusive considerando que nós também contribuímos com a sua formulação, né? A CNI e a MEI
também enviaram aos senadores Alci uma proposta que foi incorporada, né, no PL 135, com uma formulação que foi bastante discutida no âmbito da MEI. Então, eu acredito que todas as instituições aqui convergem no reconhecimento da importância do FNDCT para o futuro da ciência, da tecnologia e da inovação e para o desenvolvimento do país. Mas eu vou trazer aqui uma perspectiva um pouco diferente, porque, apesar da gente aqui estar trabalhando para que a gente tenha, por volta de 6, existe uma expectativa de 7 bilhões de arrecadação do FNDCT no próximo ano, esse recurso ainda é pouco, né, para fazer com que o Brasil avance o que é necessário. E eu costumo usar, vocês que me conhecem sabem, o Global Innovation Index, o Índice Global de Inovação, para dar uma medida do quanto nós precisamos avançar e com urgência. O Brasil hoje está em 66ª posição, em 129 países, e isso não é compatível com o fato de sermos a 9ª economia do mundo. E os países mais desenvolvidos têm investido cada vez mais em ciência, tecnologia e inovação. Os dados de 2018 mostram que os Estados Unidos eles investiram 585 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. A China, acima de 550 bilhões de dólares. E nós, dados de 2017, investimos 40 bilhões. Então, se a gente não aumentar esses investimentos, a gente vai aumentando o gap que existe entre o Brasil e os países que estão avançando mais. Mas por que isso é importante? Porque a ciência, tecnologia e inovação agregam valor aos produtos, aos serviços, Os países se tornam mais competitivos, ocupam maiores parcelas no mercado internacional e, com isso, existe um dinamismo das economias, o que, de fato, é o que gera a prosperidade e a qualidade de vida das populações. Então, a CNI e a MEI reconhecem como de fundamental importância a aprovação do PL 135. Temos trabalhado bastante junto com vocês no sentido de aprová-lo e recomendamos que ele seja aprovado na íntegra, conforme o relatório do senador Otto Alencar, inclusive com as emendas que foram aceitas por ele. Então, acho que é isso. Temos uma expectativa de que quarta-feira a gente tenha, de fato, esse PL aprovado, e aí iniciaremos um trabalho junto à Câmara dos Deputados. Também temos lá deputados que são bastante sensíveis a esse tema, como é o caso do deputado Lippe, do deputado Molon. Eu acredito que conseguiremos fazer um bom trabalho também. Mas deixo aqui registrado que precisamos, além do FNDCT, acho que vai ser uma vitória se a gente conseguir isso, mas o país precisa de mais recursos, sem dúvida, para que não haja um desmantelamento de toda a estrutura das instituições públicas de ciência e para que a gente possa, de fato, ter mais investimentos privados em inovação no Brasil. Obrigada. Obrigado, Giana. Eu vou passar a palavra para o Carlos Frias, que vai falar aqui porque a vida se desenvolve nas cidades, né, Carlos? Então, tudo aquilo que reverbera e que se produz de conhecimento, de inovação, acaba reverberando no dia a dia dos municípios, E vocês falam exatamente sobre essa questão do dia a dia nas cidades, o esforço tremendo de ter um programa nacional de transformar a ambiência urbana melhor, no Brasil, cidades mais inteligentes, mais modernas, mais humanas, Vou passar a palavra para você. Eu vi que você colocou aqui um link, esse link é da matéria, de votação no Senado,
Perfeito. Eu acho importante que a gente retome essa campanha para que nós tenhamos daqui até quarta-feira muita gente votando lá para que expanda a participação popular, pedindo a aprovação do PLP 135. Então, com a palavra, Carlos Fritz, por favor. O link que eu disponibilizei aqui, mas é bom que todo mundo pesquise PLP 135/2020. Vocês vão achar essa matéria do Senado. Ela está com uma votação de 5.712 votos positivos, votos sim, para a cidadania. Então, aos nossos ouvintes, ao cidadão, abra lá, entenda o conteúdo da matéria em si, você consegue explorar um pouquinho mais e vote o sim. Tá? O Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes Humanas e Sustentáveis, ele apoia plenamente a ação do senador Exalci, essa ação do projeto de lei, e a gente vê a necessidade, de fato, de você, no país, investir mais em ciência e tecnologia, investir mais em pesquisa, investir mais em inovação. E há uma carência em todos os municípios brasileiros, desde o grande até o pequeno, em desenvolver inovação, em desenvolver pesquisa, principalmente voltada para o cidadão. E ficou claro, com a Covid-19, com esse surto, com essa crise que nós estamos passando, a nossa deficiência em ser capaz de criar soluções rápidas e atender uma demanda necessária para o ser humano, para a população brasileira, né? Os países como a China, nos seus momentos de crise, as primeiras coisas que eles fizeram foi investir em ciência e tecnologia, foi investir em inovação, e deram esses saltos tecnológicos que a gente tanto precisa dar. Então, o momento pode ser agora crucial para isso, mas a gente tem que ter os recursos financeiros necessários para isso. Todo dia nós recebemos outra empresa, instituto de pesquisa, ou universidades, ou estudantes, até mesmo do primeiro anos do seu estudo científico, criando inovação tecnológica. E falta recurso, mas tem gente querendo fazer. Na nossa visão, cada município brasileiro deveria ter sua agência de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, ou sua secretaria de ciência, tecnologia e inovação vinculada a cada município, porque é necessário, né? Se a gente perceber, e a gente vê bem com o Instituto Brasileiro, a necessidade de tecnologia e inovação que está para a cidade, ela é enorme, e ela impacta na vida de todo o cidadão. São hoje, nos nossos estudos, mais de 135 capacidades ou modelos tecnológicos que podem ser aplicados nos municípios, 56 deles são apenas de tecnologia voltadas à tecnologia de informação e comunicação, e as coisas andam coligadas, né? Se você começar a assistir um pouquinho do quanto a pesquisa de dados ela fornece soluções maravilhosas por áreas assim que nunca foram exploradas, e nós no país exploramos muito pouco a questão de usar dados de N áreas, a gente não consegue explorar e não tem ainda a capacidade de desenvolver soluções que são necessárias para o dia a dia do cidadão, pela falta de instrumentos, pela falta de capacidade técnica, não pela falta de vontade. Mas a gente precisa ter recursos financeiros para que isso aconteça. Bom, o descontingenciamento do recurso é necessário, a gente não pode ter esse recurso parado. Esse desvio de finalidade, como o Luiz colocou, ele fica claro, né? Então, se tem um recurso e não consegue colocar para sua finalidade, isso desmoraliza todo mundo, né? E os recursos para pesquisa e desenvolvimento passam a ser o nosso carro-chefe para enfrentar essa crise. Se nesse momento a gente não tiver uma forma de facilitar o processo de investir na tecnologia, de investir na pesquisa e desenvolvimento e aplicar isso no dia a dia, transformar em produto industrial, transformar em produto comercial, para dar uma circulação no ecossistema de inovação, a gente está perdendo um tempo enorme. A gente pode fazer uma diferença agora sim, de colocar o país numa posição mais adequada, alcançar a competência da China, dos Estados Unidos, é muito difícil, mas a gente tem que conseguir pelo menos sair desse ponto básico, que a gente está, para um ponto mais de concorrência. Como é que foi para todo mundo, que todo mundo percebeu na crise da Covid, a simples falta da vacina? Quando a gente percebeu que não tinha nada, a gente começou a correr para os países grandes, como a China, como os Estados Unidos, para comprar. E qual foi a resposta? Nós não temos. Nós não temos conteúdo nem para vender. Quem vai comprar primeiro vai ser quem tem o recurso financeiro. E é isso que está acontecendo. A gente começou a perder
a capacidade de ter compra de insumos para desenvolvimento da vacina, no momento que nós não tínhamos nem a competência de desenvolver os insumos mais básicos para uma vacina. Graças a Deus, agora começa um pouquinho a normalização. Mas não é só vacina, não, gente. A grande crise que está acontecendo no país em relação à Covid é muito mais que isso. É informação, é a capacidade de você gerenciar isso de uma forma mais efetiva, é uma capacidade dos municípios se interligarem com informações e grande nuvem de dados em tempo real, e tudo isso é ciência e tecnologia, e tudo isso a gente precisa ter recursos financeiros para ser aplicado agora, nesse momento. O quanto antes a gente fizer alguma coisa, antes a gente vai sair da nossa crise que está acontecendo no país de uma maneira muito clara. Cancera, por enquanto é isso. Manifestamos o apoio do Instituto e da Rede Brasileira para esse projeto de lei. Obrigado, Carlos. Bia, a FINEP está preparada para receber esse dinheiro? Está preparadíssima, Celso. Fala aí, Bia. Está preparadíssima. Oi, boa noite a todos. Eu queria falar dessa importância da continuidade dos recursos para ciência, tecnologia e inovação ao longo do tempo, né? E essa continuidade vai vir com esse descontingenciamento e com essa transformação em fundo financeiro. Os projetos de ciência, para a gente que é analista de projeto, que conhece como funcionam os projetos, eles não acontecem de uma forma muito rápida, eles levam um tempo grande para acontecer, e essa segurança de recursos para esses projetos é muito importante, né? A gente tem projetos que sofrem com a valorização do dólar, por exemplo, para importação de equipamentos. A gente tem projetos que sofrem com questão de bolsa, de continuidade de recurso. Então, isso para quem acompanha tem um olhar muito, muito forte sobre essa questão da continuidade dos recursos para esses projetos estarem garantidos. A outra questão também é a continuidade de um projeto depois do outro, né? Você conversando com as pessoas de fora, de países envolvidos, se começa uma pesquisa, se aquilo tem sucesso, o recurso já está garantido para aquela pesquisa seguinte. A gente não tem isso aqui. E para a gente que acompanha o projeto, isso é uma frustração muito grande, porque você sabe que aquilo tem importância, que pode trazer coisa boa para o país, desenvolvimento, melhora do emprego, e você não tem recurso. Então, esse recurso hoje que é contingenciado no FNDCT faz muita falta para a ciência brasileira, já faz falta hoje. Esse recurso virar fundo financeiro, quer dizer, você saber que ele fica acumulado ao longo do tempo, que você pode utilizá-lo ao longo dos anos, também vai ser muito importante para a ciência brasileira. E nesse contexto hoje de Covid, que a gente precisa não só dar essa resposta na área na área médica, na área de pesquisa, né, de vacina e tudo mais, mas também no desenvolvimento do país, na retomada do nosso desenvolvimento, é uma questão de soberania nacional, né? Hoje a gente vê o país não fabricando coisas que poderiam estar socorrendo na pandemia. Então, essa retomada da ciência na mão dos pesquisadores, na mão das empresas também que vão fazer a inovação nesse país, é uma questão de soberania nacional, para que a gente consiga realmente sair dessa crise, que a gente consiga tomar as rédeas do país para um desenvolvimento sustentável. Então, assim, como os empregados da FINEP, ansiamos bastante pela aprovação desse projeto de lei do senador Isalci, apoiamos e esperamos que ele seja aprovado, porque realmente fará uma diferença grande na questão da ciência brasileira. Concordo com a visão da Giana, não é o suficiente, você vê que os países lá fora investem muito mais do que isso em ciência e tecnologia, não é à toa, porque eles sabem que esse recurso volta para a economia, volta em empregos qualificados, volta em geração de renda, para o governo também vai voltar em geração de tributos, de impostos, né? Então, todo mundo está ganhando. É uma receita que não tem perdedor, só tem ganhador, entendeu? E ainda mais para o país numa questão de fortalecimento, desenvolvimento e da qualificação do nosso parque industrial, dos nossos empregados também, dos nossos pesquisadores. Então, assim, esperamos que haja aprovação, estamos batalhando por isso também, né? E a FINEP e os empregados estão preparados para continuar fazendo o papel que a gente sempre fez, com muita alegria e com muito orgulho do que a gente faz. Obrigado, Bia. Está pedindo a palavra aqui o Davidovich. Luiz, está contigo a palavra. Depois vamos passar para o Baroni para ele nos falar um pouquinho
Tu tá com o som desligado, Luiz. Pronto. É rapidinho, é só para concordar com o que disse a Giana e a Bia, que é importante conceber que esses recursos pelos quais nós estamos lutando bravamente são ainda muito reduzidos, comparados com o que está sendo investido em outros países em ciência, tecnologia e inovação. Então, é bom ter isso em mente para a gente não descansar depois de obtido essa liberação dos recursos, que eu espero seja obtido e que não seja recurso para o último dia do ano. Tá certo? Então, tem que ver como é que faz isso. Né? Isso é muito importante. Né? Mas não podemos parar aí, porque isso é muito pouco. Só para dar uma ideia, há uns 2 meses atrás, por aí, foram liberados 5 bilhões de reais para o turismo. Legal, o turismo é importante para o país, se bem que nesse período agora não sei como é que vai ser com o turismo, tá certo? Então, mas foram liberados isso. O que nós estamos pedindo é uma liberação, que já foram liberados 600 bilhões, nós estamos pedindo liberação também dessa ordem, né? Recursos para pesquisa e desenvolvimento dessa ordem, mais, quer dizer, somando o crédito e tudo, dá uns 6 a 7 bilhões, é isso que vai ser arrecadado, né? Como disse a Giana. Então, eu acho muito importante não parar aí, tá certo? Isso não vai bastar para o país, não vai bastar para o país valorizar a sua balança comercial, aumentar a qualidade de vida da população, né? E o que dá pena quando a gente vê esses cortes sucessivos de recursos que foram feitos nos últimos anos, a desvalorização da ciência pelos governos, né? O que dá pena é que é tanta coisa interessante e útil para o país que se tem a fazer aqui. É tanto desafio que pode ser vencido pela ciência brasileira. Nós temos já projetos importantíssimos de uma bioeconomia no país, que vá além da segurança alimentar, que leve à produção de biofármacos, que são importantes para a sociedade brasileira, barateando o preço de medicamentos e valorizando também a agenda de exportação do país, né? Energias renováveis, né? As tecnologias envolvidas, né, em IT, né, em tecnologia de informação, né? Enfim, é um monte de coisas importantíssimas e o pessoal das cidades inteligentes sabe muito bem disso, né, Carlos Friis? O número de ações interessantes que a gente pode fazer nas cidades desse país, né, para torná-las inteligentes. E, para mim, inteligente significa o seguinte: atingir os vários setores da população. Essa é a inteligência que nós precisamos, né? Atingir as populações fragilizadas, aquelas que estão nas comunidades, na periferia das grandes cidades, nos mangues, espalhados por esse país, né? Esses cérebros desperdiçados para ciência, tecnologia e inovação num país de 200 milhões de habitantes. Que isso, né? Então, ser inteligente, fazer uma política inteligente, é também atacar esse lado da questão. E, para isso, nós precisamos usar recursos e que têm que ser utilizados na produção, na ciência, né, na tecnologia, né, e não na especulação financeira, não no rentismo. Então, isso é uma direção equivocada para o país, né? Então, é preciso mudar essa direção. E, se mudarmos essa direção, nós vamos ter mais que esses 6, 7 bilhões, certamente, porque nós precisamos de mais recursos para fazer tudo isso que precisa ser feito no Brasil. Então, eu só queria enfatizar isso, dizer que quando nós terminamos aquele manifesto que foi publicado na Folha de São Paulo, assinado por Academia Brasileira de Ciência, ANPEI, CNI e SBPC, né, o final é muito relevante. Quer dizer, o momento exige, o Brasil precisa, e o momento exige, por causa da pandemia, por causa da recessão econômica, isso eu disse claramente quando falei a primeira vez, tá? É por isso que o momento exige, tá certo? Então é isso, esse é o desafio que se coloca e que não vai ser superado apenas pela aprovação desses recursos. Nós estamos lutando bravamente, isso mostra também a situação em que vivemos, né? Pela liberação total do FNDCT, que vai ser muito importante, mas não basta isso. Eu concordo com a Giana, concordo com a Bia, que não basta isso, né? O Brasil precisa de mais recursos voltados para a inovação, para a ciência e para a tecnologia. Essa observação que eu queria fazer, Pancera. Obrigado por passar a palavra. Ministro, Obrigado, depois, Luiz. se eu puder falar também, só para complementar aqui. Eu vou passar para o Baroni, aí passo para você. Pode ser, Jana? Tudo bem? Pode. Paulo, está contigo. Se ela quiser falar rapidamente, eu falo de seguida. Tá bom. Tudo bem, está ótimo. É só porque casa muito com o que o Luiz estava falando, porque talvez os números que eu tenha colocado pareçam assim muito altos, né, com relação aos investimentos que estão sendo feitos por outros países, mas é bom a gente sempre pensar em termos de relação com o PIB, né? Então, se a gente pega a média dos países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos, a gente percebe,
né, que eles estão investindo acima de 2% em P&D. Tá? E muitos países estão investindo o dobro. Né? Assim, no último ano, Israel investiu 4,98% do PIB em P&D, e a Coreia chegou quase nesse patamar. Né? Então, aí que vem o dado, né, de comparação, nós estamos investindo 1,26% do nosso PIB em P&D. Então, vejam quanto é distante. Ainda que eu guarde, né, a relação do investimento com o PIB de cada país, nós estamos investindo muito pouco. Então, para que a gente possa, de fato, gerar prosperidade e qualidade de vida para a nossa população, a gente precisa investir muito mais. É só para concordar e acrescentar esses dados que eu acho que são bastante ilustrativos. Obrigado, Jana. Paulo? Ok, Celso, eu agradeço. Bom, primeiro, não é demais, depois de tantas exposições que trataram do assunto, né, mesmo rápidas, não é demais fazer um comentário sobre o fato de que não há histórico de sociedade que tenha avançado sem adotar como eixo estruturante das suas políticas e das suas estratégias o uso intensivo da inteligência. Mas a inteligência que produz conhecimento, a inteligência que desenvolve aplicação, a inteligência que introduz a inovação no mercado. Não outro tipo de inteligência, é conhecimento. Não é? O parlamento é um ambiente muito heterogêneo. Isso é importante, por isso eu quero mencionar aqui que é fundamental a participação nos estados de todas as pessoas que possam fazer contatos com os parlamentares, porque há parlamentares que são convertidos à temática da ciência, da tecnologia e da inovação. Né? Celso Panceira mesmo foi um parlamentar atuante nessa área, foi ministro. Há muitos parlamentares atuantes que já têm a visão estratégica do tema, mas há outros que são sensíveis, embora não se orientem estrategicamente por ciência, tecnologia e inovação, e há outros que não são atentos ao tema. Então, como todos têm papel importante na hora das votações, e um projeto de lei complementar requer maioria absoluta de votos, então é essencial que todos procuremos os nossos contatos e façamos chegar aos parlamentares os apelos pela aprovação deste PL essa semana no Senado e, na sequência, na Câmara dos Deputados. Naturalmente que uma série de articulações já vêm sido desenvolvidas, contando com a sensibilidade dos deputados que são sensíveis ao tema mesmo, que já são ligados, conectados à ciência, tecnologia e inovação, o que vai certamente ajudar, vai contribuir. Muitos outros têm apontado quais são os aspectos estratégicos envolvidos na aprovação, e é bastante importante, portanto, que todos nós, e que aqueles que nos assistem, os desdobramentos das nossas entidades e das nossas comunidades acadêmicas e empresariais nos estados, façam esse contato e tratem de alertar os parlamentares para a importância de votar positivamente no PL 135, PLP 135. Bom, sobre as questões práticas. A primeira é que o senador Otto Alencar é um desses parlamentares já devidamente orientados estrategicamente pela temática. Ele mesmo, como disse a Fernanda, tinha apresentado um PL em 2017 com esse teor, o que certamente facilitou muito o trabalho dele na relatoria que preparou agora, que foi absolutamente enxuta, absolutamente objetiva, e incorporou, inclusive, o teor de algumas emendas em emendas que ele mesmo formulou, algumas, inclusive, por questão de técnica legislativa. Então, ele preparou um relatório que, inclusive, acolhe de uma maneira indireta, né, na sua nova redação, a emenda número 7, apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, que tinha solicitado votação em separado. É bem provável que, diante disso, eu vou fazer um contato, inclusive, com a assessoria dele, que, diante disso, ele esteja satisfeito com a inclusão
do tema que ele aventou na emenda que o relator consolidou ao apresentar o seu relatório. As outras emendas que tinham conexão com o tema, que resultavam em aprimoramentos ou em certos rearranjos da redação, também foram acolhidas, e as que não foram acolhidas são aquelas que não têm relação com a emergência que vivemos. Porque essa emergência garante a urgência da aprovação, da apreciação do projeto de lei, portanto, permite a sua aprovação nesse momento que vivemos. Eu creio, portanto, que nessa condição de levar o projeto ao plenário do Senado, mais uma vez na semana que vem, não se tratará de dispersão temática, muito pelo contrário, se tratará de concentrar-se no objetivo que é o objetivo central, que é transformar o fundo em um fundo não contingenciável e também de natureza financeira. É certo que as questões ligadas à aplicação poderão ser incorporadas. Uma de interesse da Embrapi, que é a possibilidade do uso por organizações sociais, está incluída numa das emendas que o senador Otto Alencar apresentou de motu próprio. Portanto, esse tema já garante que as OS, é o caso da Embrapi, possam ser beneficiárias de recursos do FNDCT. São comentários, portanto, de natureza prática. Eu acho que tudo o que nós estamos dizendo aqui sobre a importância do financiamento à ciência, tecnologia e inovação no país, a importância desse ramo de atividades para o desenvolvimento econômico, social, de um modo geral, de um modo amplo também, e tudo isso é muito bem conhecido, é importante, temos que lutar por isso cotidianamente, como temos que lutar pelo uso dessas ferramentas para a superação da crise da Covid-19, que evidenciou para uma boa parte da sociedade a importância de desenvolver no país um núcleo de atividades que nos permita ter autonomia para seguir adiante, mesmo quando nos falta a assistência da cooperação internacional, que em alguns momentos faltou, sabemos perfeitamente, inclusive na aquisição de insumos, na aquisição do único antiviral que demonstrou algum resultado, que foi completamente comprado em todos os seus estoques até o final do ano pelos Estados Unidos, e também no desenvolvimento e na disponibilização da vacina, de uma vacina. Né? São muitos projetos em andamento, cerca de 160. Não se compra essas mercadorias em prateleira. Essas mercadorias têm que ser desenvolvidas pela inteligência nacional. A emergência da Covid-19 evidenciou mais ainda esta condição e, portanto, deu à área de ciência, tecnologia e inovação um vigor diante da sociedade para poder reivindicar a sua participação no desenvolvimento nacional. Tudo isso é ultra importante, mas é mais importante ainda a gente ser bastante pragmático. Vamos nos lembrar, nesse momento PLP 135 é a aprovação da natureza financeira para o fundo e da impossibilidade de contingenciamento dos recursos. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu vou encaminhar agora, então, são 19 horas e 15 minutos, um encerramento, uma palavra para cada um dos participantes da mesa aqui, para um breve comentário final e encerramento. Né? Posso começar pela Fernanda? Pode ser, Fernanda? Pode. Primeiro, eu até queria fazer uma correção. Quando eu falei de 2007, não é 2007, 2017. Quando eu falei, eu disse, mas em 2007 eu não estava na FINEP, depois que eu me conscientizei do erro. Então, essa é uma correção. Segundo, que eu estou... primeiro, todos sabem que a SBPC está totalmente de acordo com esse projeto, né, do senador Exalci, e, além disso, concordo com todas que me antecederam, todas e todos que me antecederam, dizendo que esses recursos são muito importantes para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, mas não suficientes. Concordo integralmente. Mas vamos lutar agora por esses, e depois vamos continuar a luta por mais recursos. É isso. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado por ser despedido. Vamos para o Fernando, então, Peregrino? Suas considerações finais aí.
Bom, eu acho que estamos todos de acordo, somos todos cristãos da mesma corrente, somos do FNDCT, os recursos para a ciência são sempre faltantes, o país tem seu futuro calcado na ciência, se não tiver, o futuro vai ser de uma periferia sempre predada pela exploração dos outros. Tudo isso é bom, é claro para nós todos. Eu acho que a gente tem que se pintar para uma guerra, a gente tem que fazer de tudo para mobilizar e sensibilizar os que não estão conosco aqui do lado. Tem que ter prioridade, tem que ter focar naqueles que estão com essa sensibilidade que o Baroni falou, que pode vir para o lado de cá, deixar de lado os nossos amigos assim temporariamente, mas ir em busca daqueles, usar muito as redes sociais. Eu tive um pensamento aqui que a gente deveria ter uma máquina de fazer o WhatsApp para todos que tiverem acesso ao WhatsApp, ou seja, uma empresa, um grupo da universidade que pudesse rodar aqueles e-mails, né, de insere até a quarta-feira para entupir a caixa postal de todos, como fizeram no Fundeb. Eu acho que a gente merece, melhor, tem que fazer isso porque o FNDCT merece também. Então, conte conosco, nós do Confis estamos pintados para a guerra com a faca nos dentes. Bia, quer se despedir? Últimas palavras? Eu queria agradecer a todas as contribuições, lembrar também da importância do investimento estatal no desenvolvimento da pesquisa, da ciência, da inovação em todos os países. Então, essa visão ultraliberal que de vez em quando a gente escuta passeando no Congresso, que não, o investimento privado basta, não é por aí. O investimento privado não é suficiente para trazer desenvolvimento no país, para fazer o país crescer, e tem que haver estratégia também, tem que haver política pública, e precisa do papel também do governo. Então, dizer que, para finalizar, que nós, empregados da FINEP, estamos aí para colaborar com isso e para fazer o nosso trabalho, que é o apoio à Secretaria Executiva do FNDCT, que fica na FINEP, e a coordenação dessa Secretaria Executiva. Tá certo? Então, obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Bia. Carlos Frias. Bom, fica clara aqui a importância de ter alguns fundos, recursos cada vez maiores para pesquisa, desenvolvimento e inovação, isso é óbvio. Vamos nos esforçar cada vez mais para tentar trazer mais recursos para a pesquisa e desenvolvimento. Isso impacta na vida de todo cidadão, isso impacta na vida de todo município. Nós temos que crescer a capacidade tanto de desenvolver ciência e tecnologia com recursos nacionais, quanto aplicar o que a gente desenvolveu no país para o uso no dia a dia pelo cidadão. Isso é um ecossistema complexo, mas a gente tem toda a condição, tem toda a competência para acontecer isso. Só precisamos de mais recursos. A palavra dele. Obrigado, Carlos. Giana? Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que, além da urgência e relevância de se aprovar o PL 135, né, na sua íntegra, conforme o relatório do senador Otto Alencar, eu diria que é importantíssimo que o Brasil tenha uma visão de longo prazo, uma visão estratégica, que nós tenhamos políticas de longo prazo, né, com objetivos, metas, recursos, porque não, como disse o doutor Pedro Vonchovski hoje na reunião da MEI de manhã, se a política não tiver recursos alocados e responsáveis, na verdade, ela é uma manifestação de desejos e de interesses que não se traduzem, de fato, em um instrumento que seja o vetor do desenvolvimento. E reforçar que ciência, tecnologia e inovação é, de fato, o grande alavancador do desenvolvimento dos países que têm uma visão de futuro. Então, estamos aqui, a CNI, a MEI, para ajudar a construir essa visão de futuro e reforçar também que não se trata aqui de investimentos que são do Estado ou do setor privado, é necessário que trabalhemos juntos, todos juntos, as instituições da área de ciência, de tecnologia e de inovação, o governo, a academia,
o setor empresarial, porque não haverá a superação dos desafios que estão colocados sem que a gente esteja junto e construindo juntos. Obrigada. Muito obrigado, Giana. Luiz, as considerações finais. Sim, bom, antes de mais nada, Pancera, muito obrigado por mais esse evento aqui que você concebeu, tá certo? Muito importante, e realmente para ventilar essas ideias, para ter maior alcance dessa interação com o parlamento e com a sociedade. Hoje de manhã, na MEI, eu fiz um paralelo com uma situação trágica que ocorreu ao final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial já foi trágica, mas ela terminou com um evento muito trágico, que foi a explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, né? As bombas atômicas lançadas lá. E, de certa forma, a Segunda Guerra Mundial e a maneira como ela terminou estimulou vários países a trabalhar na institucionalização da ciência, da tecnologia e da inovação. O CNPq e a CAPES foram fundados no pós-guerra, em 1951. A National Science Foundation, nos Estados Unidos, foi fundada em 1950 também. Então, era o pós-guerra, e o pós-guerra produziu uma mudança realmente no mundo, né? Uma mudança no cenário estratégico mundial. Nós estamos agora diante de uma outra guerra. Uma bomba que não é atômica, é a Covid-19, mas é uma bomba que, como a bomba atômica, foi produzida pelo ser humano, né? Foi a devastação do meio ambiente, né, que continua, que levou esse vírus, transportado por animais silvestres, né, expulsos da floresta pelo ser humano, né? Nós aqui temos também um caso desses. Na floresta amazônica, contém, pela classificação atual, cerca de 500 vírus. Esses são os que conseguiram ser classificados, tem muitos outros. O desmatamento leva à liberação desses vírus para a civilização urbana. Então, novas pandemias poderão surgir. Mas, de qualquer forma, assim como nós tivemos no pós-guerra, vamos ter o pós-pandemia, né? E nós temos que ter um plano para isso. Eu espero que o pós-pandemia estimule um projeto para o país, que já tivemos no passado, planos de longo prazo, né? Estratégias fantásticas. Celebramos recentemente o centenário do Celso Furtado, né, que trabalhou nesses projetos estratégicos, muitos outros trabalharam em projetos estratégicos para o Brasil, né? Estamos sem plano, fora os planos que são apresentados pelas organizações, né, pelas sociedades científicas, pela CNI, não temos um plano de governo, não temos um projeto para o governo de longo prazo para esse país. Então, eu acho que essa pandemia deve servir de alerta para a gente. Nós vimos aqui o que o Brasil sofreu pela falta de planejamento, como ele dependeu de insumos importados de outros países, né? De equipamentos de proteção individual importados da China, de insumos importados da Índia. Essa é uma questão que vai além, simplesmente, né, do desenvolvimento. É desenvolvimento mais soberania nacional. Então, eu acho muito importante ter essa noção, e esse momento que nós estamos vivendo, eu espero que seja um primeiro passo apenas para esse projeto de futuro para o Brasil. E eu desde já proponho, Celso, que mesmo, quer dizer, durante essa pandemia e no pós-pandemia, nós continuemos esses debates, tá certo? Com parlamentares, com pessoas, organizações importantes da sociedade civil, para discutir isso, né? Precisamos discutir um projeto para o país, aquele que discutimos em 2010, na Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Agora temos um outro clima da pós-pandemia, né? Vamos discutir esse projeto para o país. Se o governo não oferece esse projeto, que a sociedade civil discuta e ofereça um projeto para o país. Essa é a minha proposta e minhas considerações finais. Muito obrigado e parabenizo a todos e todas que participaram dessa discussão. Agradecimentos ao Paulo Baroni, que eu conheço de Priscas Eras, né, Paulo? Então, ele tem essa qualidade complicada de ser físico, formação de físico, né? Que eu também tenho. Ninguém é perfeito, né, Paulo Baroni? Então, olha, muito obrigado pela sua atuação, né, competente no Ministério da Educação, agora no Congresso Nacional, muito importante para o futuro do país. Então, obrigado por essa oportunidade. Paulo, quer encerrar aí o nome do senador? Sim, Celso. Muito obrigado. Não posso resistir, porque já que... Bom, primeiro tem que agradecer as palavras gentis do Luiz, mas
Já que estamos falando de assuntos de fundo, eu só queria lembrar que há uma conexão muito importante entre ciência, tecnologia e inovação e a educação no país. Desde a educação básica de qualidade até a educação superior que se conecte com as diferentes demandas, que não é só a educação superior que visa a formação de cientistas e de gente para trabalhar nas áreas mais avançadas, como aquelas em que nós trabalhamos, mas também para que vise suprir as outras demandas do país. Certamente essa é uma agenda que requer muito a nossa atenção. Eu queria só encerrar lembrando que o senador Exalci sempre menciona que alguns temas estão sempre presentes no discurso do político, tanto no executivo quanto no legislativo. Mas esses temas não são acompanhados do recurso que materializa as políticas que são tão necessárias. Esse é o momento de concretizar uma possibilidade de que o recurso seja associado ao discurso da prioridade para a ciência, tecnologia e inovação. Então, a votação dessa semana é crucial, como vai ser nas semanas seguintes na Câmara dos Deputados. Por fim, eu queria agradecer muito a todos, em nome do senador Exalci, em meu nome pessoal, também a cooperação das entidades que têm estado tão próximas no debate sobre essas questões do financiamento à ciência, tecnologia e inovação no país, como tem sido a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, tem sido a Academia Brasileira de Ciências, tem sido a Confederação Nacional da Indústria, tem sido as associações de servidores dos órgãos que financiam a ciência, tecnologia e inovação no país, tem sido o Confies, tem sido as associações de universidades e de outras entidades de educação superior, e, portanto, agora todas as que compõem a ICTP.br e aquelas redes que compõem essas entidades e que têm trazido seu apoio e sua contribuição para a materialização de propostas como essa. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a vocês todos, todas. A gente montou a reunião de ontem para hoje, né? E deu certo, né? A gente conseguiu bater um papo, eu acho que isso ajuda e reforça a nossa luta daqui até quarta-feira para aprovação. Óbvio que isso não se esgota aí, mas é uma referência importante daqui até lá, que nós precisamos superar esse processo para que a luta tenha continuidade, né? Nós temos a questão dos 25% do Fundo Social do Pré-Sal, que é uma outra luta imensa que nós temos que fazer. Nós temos a questão dos fundos patrimoniais, que precisamos ver se a gente consegue aprovar algum tipo de incentivo, porque eles também dão um suporte muito grande, pode dar um suporte muito grande à produção de conhecimento, ciência, inovação no país, mas são etapas que a gente vai desenvolvendo. Eu quero agradecer a todos e todas que estão nos assistindo em nome do Comitê Executivo da ICTP, dizer que a gente está tentando, Paulo, criar, o Luiz falou bastante isso, ver se a gente cria a cultura do debate, da ciência, imbricada com a política. A política é uma ciência, mas ela tem um saber específico, um fazer específico, que pode nos ajudar muito a ciência brasileira, e, de fato, é sensacional, é fundamental ter o Fundeb, mas esse jovem que vai estudar o ensino básico tem que ter uma perspectiva de continuidade, e, para isso, ele tem que ter a universidade funcionando, e ele tem que ter a capacidade de pensar que, se ele está no curso superior, ele pode fazer uma pós-graduação, pode fazer um doutorado, ele pode se preocupar e pensar numa bolsa que vai estruturar a vida dele no futuro, da família dele. Então, essa cadeia de movimentos são fundamentais, e o que nós estamos fazendo aqui com a defesa do PLP 135 do senador Exalci é exatamente ajudar na construção e consolidação dessa cadeia, né? Então, agradecer mais uma vez a todos. Sexta-feira que vem, nós estaremos aqui com o senador veneziano Vital do Rego, do PSB, líder do PSB. Ele é senador lá de Pernambuco, da Paraíba, já confirmou o voto dele a favor do PLP, nos mandou mensagem de apoio. A gente sabe que pode contar com ele, né? Então, quem puder nos assistir na semana que vem, eu acho que o Luiz vai nos acompanhar. Vamos ver que o Luiz não nos acompanhou ainda em nenhum debate com parlamentar, né? Está colocado aqui o convite, né, das entidades do CTP que colocou. Toda semana a gente faz um parlamentar em uma entidade do Comitê Executivo. Giana, Bia, vocês que não são do Comitê Executivo, muito obrigado por ter nos atendido tão rapidamente. Paulo, um abraço, senador. E agradeço. Tchau a todos, bom final de semana. Até semana que vem. A luta continua.
e todo mundo